Olá, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal do YouTube, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero compartilhar nesse momento uma palavra de fé, que o Espírito Santo possa fortalecer a vida de cada um de vocês nesse momento. Amém? Olha só, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações, curta, compartilhe esse vídeo, para que o YouTube possa poder enviar esses vídeos, para mais pessoas e assim cada pessoa ser edificada também na fé delas, tá bom? Olha só, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o espírito. E lá está escrito com E maiúsculo, significando que não está falando do espírito humano, mas está falando do Espírito Santo. E essa mensagem que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Em primeiro lugar, a gente tem que entender, talvez eu estou falando com alguém aqui que está se perguntando o que é o Espírito Santo, né? Mas você que sabe o que é o Espírito Santo, até já tem ele, fica também até o final desse vídeo, porque eu creio que você também será fortalecido. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele é um espírito, né? Ele é o Espírito de Deus. Assim como no mundo espiritual, né, existem os demônios, eles são os espíritos imundos que a Bíblia fala, né? Inclusive tem passagens bíblicas quando Jesus Cristo ele chegou, né, a expulsar demônios, né? Tem diversos versículos que falam a respeito deles, né? Lúcifer, ele era um anjo que estava lá no céu, que se rebelou contra Deus, e Deus expulsou Lúcifer, né, que era um anjo de luz, aqui para este mundo, né, no abismo, e enfim, se tornou os demônios, né? A gente sabe disso. Mas maior do que os demônios é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, né? Porque ele é que está acima de tudo e de todos. O Espírito Santo, ele é aquele que dá o poder para muitas pessoas quando recebe ele, inclusive expulsar demônios de outras pessoas. É o Espírito Santo que faz essa obra poderosa. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Por exemplo, você que não tinha esse entendimento, o que é o Espírito Santo? Simplesmente é quando você está lá, por exemplo, no meio da reunião na igreja, no meio do culto, e o servo de Deus ali, o pastor, o bispo está pregando, e ali ele começa a falar da mensagem de fé, né? E às vezes ele vai te confrontar, né? Você pensa que é o homem ali te confrontando. Por exemplo, a Bíblia diz, se eu não me engano, lá no livro de Filipenses: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ou seja, se um ladrão chega na igreja, senta ali no banco como membro e ouve essa mensagem, ele vai pensar que o bispo está dando indireta, e não é. É o Espírito Santo que está usando a boca do servo de Deus ali. E ali o membro que está ouvindo essa mensagem, aquele que estava vivendo na vida errada como um ladrão, ele vai ter um entendimento: poxa, eu preciso parar de roubar. Ou seja, quem está fazendo essa obra poderosa na vida daquele ladrão, né, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, né? Então, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo é aquele que dá poder para outras pessoas, para curar enfermos, expulsar os demônios, enfim, ajudar uma pessoa a ser salva. Mas como a gente leu aqui, não apagueis o Espírito, é isso que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é como uma casa, né? E Jesus Cristo, ele disse que se uma pessoa está com a casa vazia, uma pessoa, quando ela era endemoniada, o demônio ele sai do corpo dessa pessoa, né? E ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E quando ele não encontra repouso, se ele vê que a vida da pessoa está vazia novamente, ele vai e leva outros 7 espíritos pior, está escrito isso na Bíblia, e a situação
daquela pessoa se torna pior do que a primeira vez, quando ela estava no mundo, quando ela estava no pecado. Por isso é importante não apagar o Espírito Santo. Esse é o segredo para você não voltar a ser uma pessoa oprimida pelo diabo. Porque vamos ser sinceros, vamos jogar, né, como dizem por aí, as cartas na mesa. Vamos ser logo explícito. É só você parar para pensar. Se você tem o Espírito Santo ele dá força para a pessoa vencer o pecado, né? Por exemplo, você era uma pessoa antigamente que usava droga, e aí você se arrependeu, você falou: Jesus, me perdoa. Jesus foi lá, te perdoou, você fez, né, o ato de fé ali, você se batizou nas águas, você procurou o batismo com o Espírito Santo, você ali passou a falar na língua dos anjos, você passou a ter o poder, o entendimento para também pregar a palavra, evangelizar as pessoas, você curou os enfermos, enfim, você recebeu o Espírito de Deus dentro de você, você passou a vencer o pecado, você nunca mais voltou a usar droga. E quem fez essa obra poderosa foi o Espírito Santo. Mas quando você para de se consagrar, quando você para de orar, de ler a Bíblia, quando você para de vigiar, de jejuar, isso é apagar o Espírito de Deus. Então você vai apagando o Espírito Santo, e quando você menos percebe, você já perdeu a sensibilidade da voz dele. E aí é que tá. Tudo que você conquista no lado físico, no lado material, porque na época que você estava bem espiritualmente, tua vida avançou, tua vida fluiu. Você teve um casamento abençoado, você teve prosperidade na sua vida financeira, sua saúde era bem, enfim, tua vida avançava. Só que quando você apaga o Espírito Santo, você começa a se encher, sabe, de dúvidas, você começa a se tornar uma pessoa inconstante, você começa algo, você não termina. A vida da pessoa é dessa forma. É assim que se torna a vida de uma pessoa que apaga o Espírito Santo. Quando ela menos percebe, ela está começando a voltar a praticar o que ela praticava antigamente, quando ela estava no mundo. Então ela acaba não vigiando, acaba adulterando, acaba cometendo o pecado de prostituição, né? Ela acaba voltando a usar droga, a beber. Por incrível que pareça, existe muito disso. Existem diversas pessoas, milhares de pessoas neste mundo que são desviados, né? Apostataram-se da fé muitos. Está escrito também na Bíblia, né, que nos últimos dias aconteceria isso. E por que é tão importante a gente ter essa seriedade da palavra de Deus dentro da gente, que a gente não deve apagar o Espírito Santo? Porque já imaginou você chegar nesse estado, você se deparar: poxa, eu estava com o Espírito Santo, eu estava bem, de repente olha o estado que se tornou minha vida. Então é só você se deparar hoje, você que está me ouvindo mesmo nesse momento, como que está a sua vida? Será que você tem dado brecha a ponto de você estar com o seu casamento bem em ruínas? Talvez você já está até mesmo divorciado, divorciada. Você talvez é uma pessoa que acabou voltando a beber, voltou a usar drogas. Você tem se entregado à depressão, talvez está com desejo de suicídio. Qual é o estado que você está hoje? Será que você apagou o Espírito Santo? Porque se você tiver com esses sintomas, pode ter certeza que você apagou o Espírito Santo totalmente, ou quase que totalmente, porque se ele estiver ainda insistindo em você, é um sinal que ele te ama e quer que você reavive ele outra vez dentro de você, tá bom? Então, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu quero finalizar da seguinte forma. Eu não sei qual é o seu estado hoje que você está vivendo. Talvez você fale para mim: eu estou bem, eu estou na fé, eu estou perseverando porque eu sei da onde que Deus me arrancou. Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou do vício, Deus me tirou das drogas, Deus me tirou da criminalidade, Deus me tirou
da depressão, eu era uma pessoa que se mutilava, enfim. Eu não sei como que você está hoje. Talvez você esteja bem, seu casamento é uma bênção, né? As suas finanças, você está prosperando. Você é uma pessoa saudável, né? Fisicamente. Você está bem emocionalmente, você é feliz. Você tem o Espírito Santo. Mas eis a questão, e você que está me ouvindo, que talvez está passando por momentos difíceis na sua vida porque você acabou tomando tantas decisões erradas, por não ouvir a voz do Espírito Santo, porque você apagou o Espírito de Deus dentro de você, você perdeu a comunhão com Deus, você perdeu o temor de Deus. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o que você fazia no início. Ter em primeiro lugar esse entendimento: eu não vou mais apagar o Espírito Santo, porque eu sei o quão amargo foi se afastar de Deus, então nunca mais eu vou me afastar de Deus. Então você vai fazer o que tem que ser feito, você vai se arrepender, você vai confessar o seu pecado, o seu erro, e vai falar: olha, meu Pai, sozinho eu não consigo não, mas me ajuda, e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Então faça propósitos com Deus, levanta na madrugada, ora, fala com Deus, jejua, vai no monte, se esforça, faz o que for preciso, entendeu? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo irá te levantar. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Amém, pessoal? Então é isso que Deus quer falar e quer fazer com cada um de vocês. É isso que Ele fala com você nesse momento, tá bom? Que você possa ter um dia abençoado, porque essa é a nossa fé. Tudo para que a gente possa ser salvo é necessário nunca apagar o Espírito Santo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.